Hora de entrevista importante aqui no CNN 360, Yuri Pita. A gente vai conversar com o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Ele é líder da oposição no Senado e coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Senador, muito obrigada por estar aqui conosco nos estúdios da CNN em Brasília. E a minha primeira pergunta é a seguinte: o Banco Central revelou que as famílias brasileiras estão muito endividadas, recorde de endividamento. A minha pergunta, eu sei que o plano de diretrizes do governo para um futuro governo de Flávio Bolsonaro, ele já está escrito, ele já está bem alinhavado, claro que é uma construção sempre, né? Um processo de construção, mas que ele está bem definido, inclusive ali, ó, sob o seu comando. Senador, o que vocês estão pensando? Como vocês veem, né? Qual que é a preocupação e as ideias para essa questão do endividamento das famílias? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Débora, e a todos aqueles que nos assistem aqui na CNN. O que está acontecendo no Brasil hoje é absolutamente previsível, né? O governo ele tem, ao longo dos últimos anos, repetido a fórmula de governos anteriores que nos levaram à maior catástrofe econômica dos últimos 100 anos, né? Quando houve a supressão de quase 7 pontos percentuais do Produto Interno Bruto, houve o fechamento de centenas de milhares de empresas, houve a supressão de milhões de empregos seletistas no período de 14 a 15, que resultaram inclusive no afastamento, no impedimento, no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, todo aquele arcabouço de medidas com os mesmos métodos, com os mesmos personagens, com a mesma fórmula, está sendo repaginado e aplicado hoje na economia brasileira. O governo ele dá com uma mão e tira com as duas. Qualquer cidadã brasileira, que são as mulheres que na sua maioria provêm o sustento das suas residências no sentido de fazer a administração, né, das finanças domésticas, das finanças da sua residência, sabem que ao final de 2022, o que permitia-se que a sua renda comprava na época é muito menos do que se compra agora, né? Existem diferenças de 60%, de 70% em gêneros de primeira necessidade. É diferente da média da inflação, que engloba uma enorme quantidade de serviços e de mercadorias que necessariamente não são aqueles consumidos pela maioria da população mais pobre do Brasil. Não é por acaso que há uma grande aversão e uma cristalização de um repúdio ao presidente Lula, principalmente nas regiões mais fragilizadas do ponto de vista econômico e que votaram maciçamente em Lula, como é o caso do Nordeste nas eleições de 22, porque essas pessoas se sentiram enganadas pela metáfora da cervejinha e da picanha. O fato do governo, de forma reiterada, ter incentivado o financiamento, a disponibilidade de recursos disponíveis para a população, ela seria uma ação meritória se nós não tivéssemos as taxas de juros exorbitantes que são praticadas hoje no país, absolutamente incompatíveis com qualquer atividade econômica que produza emprego, renda e oportunidades. O Brasil está literalmente numa armadilha. Um governo que tem uma política fiscal expansionista, irresponsável, eleitoreira, leviana, absolutamente frágil, que produz orçamentos onde as despesas são subestimadas e as receitas superestimadas e que, na hora em que há execução orçamentária, por ocasião da publicidade do primeiro relatório bimestral, correm atrás de receitas não recorrentes e de novas taxas e de novos impostos. Este é um governo que vai se notabilizar por ter feito um enorme estrago nas contas públicas e principalmente impactado seriamente a vida da população mais frágil do ponto de vista econômico do Brasil, que eles dizem que defende, paradoxalmente. Senador, mas desculpa, claro, senador, deixa eu só interromper. Não, porque é o seguinte, o senhor traz então o diagnóstico, aí o senhor, na sua avaliação, aponta as causas, mas acho que faltou deixar mais claro, então, qual seria a solução na sua avaliação. A
solução é óbvia, né? Você precisa, um exemplo do que acontece, aí eu me dirijo àqueles que estão nos assistindo, né? Se você tem um orçamento doméstico e você tem uma quantidade de recursos que é ofertada naquela residência pelo pai e pela mãe, principalmente os cabeças da família, eventualmente outro, mas imagine os dois, se você tem R$ 100 por mês, você gastar 120, é evidente que vai haver um desarranjo nas contas da população dessa residência, como acontece com as contas públicas do país. Por que é que nós temos uma taxa de juros tão elevada? Por que é que há um impacto na inflação? Porque há uma retração de investimentos, porque há uma procrastinação, ou seja, um adiamento da decisão de se fazer empreendimentos no Brasil, porque as contas públicas estão desarranjadas. Então, a primeira ação, a mais eficaz, a mais efetiva que tem que ser colocada em prática é uma política fiscal responsável. Me parece óbvio, né? Parece até que você está colocando em pé o ovo de Colombo, mas é uma demonstração de que nós estamos sendo comandados e geridos por pessoas não só incompetentes, mas absolutamente desapegados da necessidade de termos algum cuidado com as finanças públicas, que o resultado é esse que você acaba de alencar. Não são apenas as famílias endividadas, que é um recorde no país, mas também o número de inadimplentes, o número de recuperações judiciais e o número de falências. Nós temos recorde por cima de recorde nesse governo, em função da maneira descuidada como as contas públicas são geridas. Então, a forma mais eficaz de equilibrar as contas públicas e o reflexo negativo que isso traz na população é ter uma gestão responsável na política fiscal do governo. Senador Yuri Pita falando aqui de São Paulo, daqui a pouquinho o Pedro Venceslau também se junta a nós. Deixa eu trazer agora um pouco para o cenário político, agora confirmado, com o PSD anunciando o Ronaldo Caiado, que renunciou hoje ao governo de Goiás, como candidato também, pré-candidato à presidência da República. Qual é a avaliação que o senhor faz de qual papel Ronaldo Caiado vai desempenhar nesta campanha e como vai ser a relação entre os futuros candidatos, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, entre as duas campanhas? Vai haver disputa, debate entre essas campanhas ou não? Vai haver uma união com foco em atacar e em tirar o governo, em tratar a sucessão ali, tirar o atual governo como prioridade equivalente das duas campanhas? Yuri, boa tarde. A pergunta que você me faz é muito pertinente, porque aparentemente é uma curiosidade da imprensa como um todo, né? É evidente que nós temos todo o respeito ao governador Ronaldo Caiado, que é alguém que teve a oportunidade de, ao longo de quase 8 anos, gerir um estado importante da federação, que é o estado de Goiás, tem uma enorme experiência no legislativo, é um líder empresarial também reconhecido, né? Foi candidato a presidente da República, inclusive, em 1989, né? É uma pessoa que tem muita experiência na vida pública, então ele vai ser tratado primeiro com respeito, o respeito que é devido a todos aqueles que se propõem a enfrentar o escrutínio da população e fazer o debate que interessa à sociedade brasileira, ou seja, de que forma nós vamos envidar esforços para sairmos da situação em que nos encontramos, de uma armadilha do ponto de vista econômico, a gente falou há pouco da questão da gestão fiscal, né, de uma verdadeira catástrofe do ponto de vista de respeito, de responsabilidade ou da aparência que as instituições necessariamente precisam ter para serem respeitadas pela sociedade brasileira. Nós estamos vivendo uma verdadeira crise moral, né, e é a responsabilidade de quem vai liderar o país nos próximos 4 anos restabelecer esses parâmetros, restabelecer a plenitude da Constituição brasileira que reza desde os seus primórdios e como espinha dorsal que é necessário haver poderes harmônicos, independentes entre si. Então nós vemos hoje uma crise de credibilidade dessas instituições, é necessário resgatarmos isso, é necessário termos propostas e projetos que ao mesmo tempo permitam que nós possamos responder essa grave crise econômica, o desafio da crise econômica, mas manter o crescimento, respeitar os direitos adquiridos, permitir que haja um olhar sobre a questão social sem necessariamente
ficar nesse círculo vicioso em que o governo atual está muito mais preocupado em aumentar o número de pessoas dependentes dos programas sociais do que oferecer oportunidades de emprego à população, né? Então é evidente que há um debate muito importante a ser travado, a questão da corrupção, que passou a ser praticamente central, né? Graças à questão do roubo dos aposentados do INSS, esse escândalo do mercado financeiro que é o Banco Master, que envolve todas as esferas de poder e que gera um problema de credibilidade das instituições que precisam ser repaginadas. Nós precisamos rever a forma como as instituições se voltam para a sociedade. Então, é um debate fulcral e o governador Ronaldo Caiado está se colocando à disposição para travá-lo e nós vamos respeitá-lo, entendendo que ele é um postulante legítimo à presidência da República. O que nós esperamos, Yuri, é que, passado o primeiro turno dessa contenda, que terá pelo menos 6 pré-candidatos, pelo menos é os que já estão publicizados, né? Quem passar para o segundo turno certamente vai se arregimentar, de um lado o PT, né, que representa todo esse atraso, que representa tudo isso que nós combatemos, de aparelhamento da máquina pública, de uma corrupção endêmica, né, de uma forma descuidada na gestão da administração do Estado, sempre com um projeto de poder acima de um projeto de país, e do outro lado, todos aqueles que têm a convicção de que é necessário mudarmos o nosso país, retomarmos o trilho da prosperidade, do progresso, da produtividade, do mérito, né? Pessoas que pensam o país de uma forma mais moderna e não como o PT hoje nos trata. Senador, deixa eu chamar o Pedro Venceslau para participar também dessa entrevista. Pedro. Senador, boa tarde. Depois do jingle do Flávio Bolsonaro chamar a terceira via de sequelada, num evento inclusive no Rio Grande do Norte, ontem na entrevista coletiva, o Ronaldo Caiado não citou nominalmente o Flávio, mas disse que é necessário ter experiência prévia no Executivo e isso é necessário para se fazer um bom governo e inviabilizar o PT. Isso foi lido no meio político como uma indireta ao Flávio Bolsonaro, que não tem essa experiência no Executivo. Isso dá uma sinalização de que talvez a campanha no campo da direita, da oposição, não seja tão de não agressão assim até o primeiro turno. Como é que o senhor responde, então, a essa questão da falta de experiência do Flávio Bolsonaro no Executivo, que foi mencionada pelo Ronaldo Caiado, e a sua leitura sobre o efeito e o constrangimento do jingle que falava de terceira via sequelada? Olha, primeiro, eu acabei de falar aqui, respondendo o Yuri, que a campanha vai tratar tanto o Caiado como os demais pretendentes postulantes à presidência da República com respeito, né, que deve-se ter para aqueles que se colocam à disposição da sociedade para serem escrutinados e para que haja juízo de valor, um debate que imaginamos que seja o mais profícuo possível no campo das ideias, no campo das soluções que precisam ser apresentadas para os graves problemas que o país tem e os desafios que nós temos pela frente. Então, se tem um jingle que foi tocado de uma forma pejorativa contra quem quer que seja, é o tipo de situação que eu lhes asseguro que não é de alvítreo, da disposição ou premeditadamente colocado pela campanha. Até porque nós estamos num processo de pré-campanha e há um enorme número de apoiadores do presidente Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, pelo Brasil inteiro, e essa não é uma alcunha, uma adjetivação que nós defendemos ou que nós estejamos de acordo. Tá? Não é dessa forma que nós vamos nos comportar no decorrer da campanha eleitoral. Quanto à questão da experiência, que você coloca com propriedade, que parte da imprensa traduz como se fosse uma provocação, veja, nós temos 6 postulantes. Nós temos o Renan, que também não tem experiência, mas é uma pessoa que se coloca como de direita. Nós temos o Aldo, né, que foi ministro de governo, foi presidente de Câmara, que é uma pessoa que tem uma experiência administrativa e executiva. Nós temos o próprio Zema, que foi governador do Estado, nós temos que também é de direita, nós temos o Caiado também de direita, nós temos o Flávio também de direita, e nós temos o Lula, que hoje pode bater no peito e dizer que é o mais experiente de todos eles.
né? Você está falando aí de 40 anos de uma personagem na política que disputa eleições presidenciais, que foi presidente da República, que presidiu um partido político importante no Brasil. E veja, essa experiência não nos trouxe bons frutos, né? É uma experiência deletéria. Você tem uma pessoa rancorosa sentada na cadeira da presidência da República, incapaz, por exemplo, de propor alguma novidade ao país. Todos os programas que foram implementados neste governo, que nós temos notícia, são requentados dos governos anteriores do PT. Nós estamos falando de alguém que tem uma experiência enorme e nem por isso isso é uma ação positiva, uma posição, é uma condição exitosa para o país ou para aqueles que infelizmente são obrigados a se submeterem ao fato de que ele hoje é o presidente da República. Então nós vamos lutar muito para tirar esse excesso de experiência ruim da presidência da República. E veja, é um fato que é importante ressaltar. Não dá para a gente imaginar que numa campanha eleitoral as pessoas sejam candidatos por brincadeira. Eu respeito tanto o governador Caiado, que eu não tenho dúvida que a postulação dele é para valer. E é evidente que se ele é candidato para valer, ele vai se colocar perante a sociedade potencializando as suas qualidades, as suas virtudes, prestando conta das suas ações. E certamente, mesmo que de maneira subjetiva, subliminar, ou talvez até de uma maneira mais explícita, vamos ver o que é que vai acontecer no processo eleitoral, minimizando os seus adversários, para que a população faça juízo de valor. Então, eu não vejo nada de extraordinário, ou de diferente, ou de complicado. O fato é que nós temos hoje 5 candidaturas à direita e um único postulante à esquerda. Então, de um lado, nós temos 5 indivíduos que têm as suas respectivas histórias de vida. Eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou fazer o possível para que o Flávio Bolsonaro seja presidente do país. Mas eu não tenho dúvida que qualquer um dos 5 que passe para um segundo turno com o Lula vai ter o apoio dos demais, como aconteceu no Chile. Porque tem um sentimento comum que nos une, que é o fato de que nós precisamos tirar da situação em que ele se encontra, da presidência da República, quem faz tanto mal ao Brasil, que é o Lula. Senador, para a gente encerrar, eu gostaria de entender o seguinte: o senhor, o pré-candidato Flávio Bolsonaro, inclusive em entrevista aqui para a gente, vocês falam muito sobre a questão fiscal do país, né, que está um descontrole dos gastos públicos e da preocupação da direita e do projeto de vocês em colocar, como vocês dizem, o país nos trilhos e, enfim, até para aumentar a confiança. Hoje a gente tem situações trazidas pelo presidente Lula ou outras não mudadas pelo presidente Lula, como aumento real do salário mínimo, indexação em relação ao salário mínimo de benefícios sociais, né, BPC, enfim, até aposentadoria, etc. Minha pergunta é: primeiro ano de governo Flávio Bolsonaro vai ser uma gestão, um governo de ajuste? E te pergunto também, para a gente encerrar, o seguinte: Flávio Bolsonaro está abrindo, começou agora nas últimas pesquisas, a ficar numericamente ou empatado ou à frente de Lula. Quais são os riscos? Quer dizer, é bom se animar, mas quais os riscos de um eventual já ganhou dentro da campanha? Bom, Débora, primeiro não há já ganhou. Nós temos a certeza, a convicção de que essa é uma batalha muito dura. Nós estamos lutando contra uma máquina de destruição de reputação que tem mais de 40 anos, uma máquina azeitada, que aparelha a máquina pública, que penetra em todos os instrumentos e todos os mecanismos de poder e que não tem pudor de usar essa estrutura para perseguir adversários e para potencializar situações que beneficiam o seu grupo político. O projeto que o PT tem é um projeto de perpetuação de poder, não tem um projeto de país, não está preocupado com o dia seguinte. Veja, eu vou caracterizar o que eu estou falando. Nós recebemos o governo, fala o Bolsonaro, com 75% de relação dívida-PIB. Então, nós devíamos, o país, o Estado brasileiro, devia àqueles que financiam o funcionamento da máquina pública brasileira
o equivalente a 75% do que se produzia no país naquele ano, de 2019. Nós entregamos o país com essa relação em 71%. Houve um decréscimo de 4% e foi a primeira vez desde 85 que isso acontece. Então, primeira responsabilidade, como você gere as finanças públicas. Agora, de acordo com o IFE, que é o Instituto Fiscal Independente do Senado da República, a gente não falar de outros institutos, vamos falar de um instituto do Senado da República que é independente e que representa a Câmara Alta do Parlamento Brasileiro. Se estima que nós vamos concluir, né, esse período do governo do Lula com alguma coisa como 81%, 81% em relação dívida PIB. Então você vai sair, você vai aumentar 81, 82, perto de 12 pontos percentuais. Para quem está nos assistindo e às vezes não tem dimensão do que isso significa, a forma irresponsável como o Lula se comporta, que dá com a mão e tira com as duas, porque ataca o poder de compra da população mais pobre, retira a capacidade que essas pessoas mais vulneráveis têm de adquirir bens e serviços, porque diminui a sua capacidade de adquirir esses bens com a deterioração do poder de compra da sociedade. Isso acontece porque este governo vai deixar um legado, e aí sim uma herança maldita, não o discurso retórico que o PT tem desde 2002, quando assume o governo, sucedendo Fernando Henrique Cardoso, já falava de herança maldita. Então, eles vão deixar para o próximo governo e para a sociedade brasileira quase 1,5 trilhões de reais de acréscimo à dívida pública. Vamos lá, 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Precisa ser dito para mostrar o que um governo irresponsável, leviano, populista, né, que está muito mais preocupado, além de aparelhar e assaltar a máquina pública, se perpetuar no poder, mesmo que o custo de tudo isso seja a destruição das finanças públicas, a fragilidade da economia brasileira. E a consequência é clara. Quando você aumenta a taxa de juros de uma forma insuportável para impedir o aumento da inflação, que é a política monetária, que está na contramão da política fiscal, quando você, como país, tem a necessidade de enxugar a liquidez do mercado, você gera uma situação em que quem ganha muito dinheiro são aqueles que o PT tem a retórica de combater, são os tais rentistas. São aquelas pessoas que têm condição financeira de fazer aplicações, porque deduza a inflação do ano da taxa Selic de 14,75%, que chegou até a 15%, imagina uma inflação de 4,5%, você está remunerando o capital em 10% sem risco. Então, no Brasil, não é interessante, não é prudente, não é agradável investir. É melhor você ficar deitado numa rede e ganhar o dinheiro do governo graças à irresponsabilidade e à má gestão. Então o governo literalmente se comporta como um Robin Hood das avessas. Eu aumentei o salário mínimo acima da inflação. O que é que ele fez? Ele impactou as finanças públicas de tal forma que acabou ou diminuiu muito a capacidade discricionária do governo de fazer os investimentos necessários em segurança, em saúde, em educação, investimentos em infraestruturas e, como consequência, desequilibrou a economia, porque se incorporou de uma produtividade para quem não deu causa. Então esse governo ele está muito mais preocupado em ter a narrativa do que ter a eficácia das ações que empreende. Eu adoraria, Débora, que um próximo presidente da República tivesse as condições econômicas necessárias para permitir que o nosso salário mínimo fosse triplicado, dobrado. Tá? Mas isso tem que acontecer com sustentabilidade, com produtividade, com ganhos ligados à inovação tecnológica, à capacitação, à melhoria da educação e não por um golpe de caneta. Isso significa crescimento sem sustentabilidade. E quem paga o preço depois, infelizmente, são os mais pobres. É o que tem acontecido de forma recorrente da maneira como o PT se comporta quando governa o país. Nós conversamos com o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, coordenador da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Senador, muito obrigado, sempre bem-vindo aqui no 360. Até a próxima. Obrigado a vocês.